Amém, amém. Essa semana eu estava vendo um documentário num canal assim meio científico sobre a fala humana, sobre como ela se forma, como ela funciona no cérebro, mas enfim, isso não me interessou tanto lá quando eu estava olhando, como quando eles falaram em média quanto nós falamos todos os dias. O Salmo 19:14 diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Nós sabemos que o Salmo 19 é sobre a palavra de Deus, e aí de repente sobre falar sobre a glória de Deus manifestada no céu, e depois perfeitamente na palavra, Davi ora assim. A Bíblia diz que muito antes de você falar qualquer coisa, Deus já conhece todas as suas palavras. No Salmo 139:4 diz assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. E como eu disse, eu estava vendo esse documentário, e inicialmente, até antes de 2007, diziam que as mulheres em média falavam 20 mil palavras por dia e os homens cerca de 15 mil palavras por dia, mas ninguém sabia exatamente se essas informações tinham sido colhidas adequadamente. Um psicólogo chamado James Pennebaker, que hoje está com 69 anos, não era mais novo na época, da Universidade do Texas, desenvolveu um dispositivo para averiguar isso de maneira mais precisa, que gravava 30 segundos de fragmentos de som a cada 12,5 minutos, e escolheu uma quantidade enorme de participantes nos Estados Unidos e no México, homens e mulheres, para usarem esse dispositivo. As pessoas não controlavam o dispositivo, ou seja, elas não podiam fazer o troço parar de gravar ou gravar. Aquilo simplesmente gravava e não podia ser tirado, senão é óbvio, quem estava fazendo a pesquisa saberia que foi desconectado, tirado. E a pesquisa foi publicada na revista Science de 2007, e ele constatou então que durante as 17 horas, alguns ficam acordados, enfim, 16, 17, 18, eu, por exemplo, fico umas 20 horas acordado por dia, mas ele constatou que durante, em média, as 17 horas por dia em que a pessoa estava acordada e o aparelho funcionando, as mulheres que participaram do estudo nos Estados Unidos e no México falavam em média 16.215 palavras por dia, e os homens 15.669. Na verdade, não tinha aquela diferença que se falava 20 mil e 15 mil. Basicamente, os homens e as mulheres falam a mesma quantidade de palavras durante o dia, 16.250 para as mulheres em média, os homens 15.669. E enquanto eu estava vendo o documentário, eu estava pensando isso, 16 mil palavras por dia, em média, todos nós falamos. Isso dá 6.250.000 palavras por ano. Nós estamos no final do ano. Então, em média, cada um de nós terá falado 6.250.000 palavras. Agora, você viu Davi orando, dizendo que as palavras da minha boca sejam todas agradáveis a Ti, Deus. Mas há algo mais assustador. Jesus diz em Mateus 12:36, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de todas as palavras que eles falaram, que eles tiverem falado, de todas as palavras fúteis, vãs, mesmo as palavras mais que você pode achar mais sem importância. Jesus diz: de todas as palavras o homem vai dar conta a Deus. Ou seja, Deus não trata as nossas palavras como se fossem nossas. Você só dá conta daquilo que é dos outros. Se uma coisa é sua, você não tem que dar conta a ninguém, não é assim que funciona? O dinheiro é meu, eu gasto como ele quis que eu quero, não preciso prestar conta a ninguém. Mas é óbvio que a Bíblia não acha que as suas palavras são suas palavras. Então você falou 6.250.000 palavras no ano, e Jesus disse que nós vamos dar conta de todas elas. É óbvio que você não lembra de todas as palavras que você falou, nem hoje, que dirá no ano, mas isso não importa, Deus sabe. O nosso esquecimento não muda nada. Deus vai julgar os homens pelos pecados que eles cometem desde a infância até morrer.
Se o homem lembra ou não, isso é totalmente significante, não é? Nenhum pecado deixará de ser colocado diante de Deus. A mesma coisa diz respeito às palavras. Então, em Gênesis 1:28, a Bíblia diz assim, à medida que eu via aquele documentário, eu estava pensando nisso, e em Gênesis 1:28 diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, você vai ver que a primeira pessoa, a primeira fala no nosso mundo foi dita por Deus e não por nós. E nós falamos muito, como o estudo constata, não é? 16 mil e poucas para as mulheres, 15 mil e poucas palavras por dia para os homens. Então não importa quem é, quem não é. Como nós estamos falando de média, algumas pessoas podem falar um pouco menos, outros um pouco mais, mas se há uma coisa que todos nós fazemos e fizemos hoje excessivamente, foi falar. E algo que você faz de maneira tão automática, você tende a não ter cuidado com o que você faz tão automaticamente. Mas Deus disse que de todas as palavras que saem da sua boca, você vai ter que dar conta, eu vou ter que dar conta, e todas as pessoas. Você vê que Davi não levava isso de ânimo leve. Ele orava a Deus, dizia, Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, antes de virar palavras, sejam todas agradáveis a Ti. Então, desde a hora que a nossa mãe ou nossa esposa, quando a gente é criança, nossa mãe diz, olha, está na hora de levantar, até a hora que a gente fala para alguém assim que está conosco, eu com os meus filhos, com a minha esposa, vou dormir, estou cansado. Então, da hora que alguém diz para nós, está na hora de levantar, até a hora que a gente diz, eu vou dormir, a gente fala. A gente começa o dia falando e aí a gente fala no quarto, no banheiro, no corredor, na cozinha, no carro, na loja, na fábrica, no banco, andando na rua, a gente fala nos dispositivos eletrônicos que a gente tem, a gente fala com todo mundo, a gente fala com o nosso cônjuge, a gente fala com nossos filhos, a gente fala com nossos familiares, com vizinhos, a gente fala com gente que a gente não conhece, em ônibus, em alguma repartição, em alguma fila, no supermercado, e os seres humanos fazem isso quase sem interrupção e muitas vezes sem pensar o quanto as palavras são importantes. Então eu quero falar sobre isso hoje, a última quinta-feira do ano, e nas próximas 2 quintas-feiras, nas 2 primeiras do ano. Então essa é uma habilidade, né, dada por Deus, da comunicação, e é uma das coisas que nos separam de toda a criação. Nada mais na criação, pelo menos física, com a qual nós temos contato, se comunica assim. Nós somos pessoas e nós falamos. Nós somos diferentes de tudo aquilo que Deus criou e que está à nossa volta. Nós precisamos reconhecer que nós somos extremamente verborrágicos. Não é que a gente fala e outras espécies não falam, é que a gente fala o tempo inteiro. Uma criança leva um certo tempo para aprender a falar, mas quando ela aprende não para nunca mais, até envelhecer e morrer. Então a palavra em si nos parece algo um pouco sem importância, porque é algo que a gente faz muito e, enfim, inofensivo, comum. Contudo, poucas coisas que fazemos são mais importantes do que isso. Poucas coisas revelam quem nós somos, o efeito que os sermões tiveram em nossas vidas, o efeito que de fato o Evangelho faz nas nossas vidas, o efeito de tudo em nossas vidas. Poucas coisas falam mais sobre nós. Então, sobre toda essa normalidade, há uma grande dificuldade. Essa normalidade, essa facilidade de nós falarmos, há uma luta sem fim que nós travamos todos os dias. E alguém que realmente não se atenta a isso, como Davi, a orar, ele não só está dizendo que ele vai fazer algo, ele está pedindo a Deus que opere isso na vida dele, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas agradáveis a Ti, Senhor. Então, nós, nesse mundo, em vez de estar desatento, devemos lutar com isso. A gente fala o tempo todo frases comuns que saem da nossa boca do tipo, nunca pensei que quando a gente estivesse junto, essa pessoa falaria comigo como ela fala agora. Todo mundo já ouviu, já falou frases assim, eu não posso acreditar que eu estou ouvindo o que o meu filho está dizendo.
ou que eu estou ouvindo o que essa pessoa está dizendo. Não é comum. Ou você dizer, olha, poxa, essa pessoa desligou o telefone na minha cara, como é que ele pode fazer isso? E meus pais nunca falam comigo, a não ser quando eu faço algo errado. E essa pessoa só fala gentilmente comigo quando ela quer alguma coisa. Essa pessoa é agradável quando ela quer alguma coisa. Às vezes a gente fala, essa pessoa fala tanto que não dá nem para conversar, porque a pessoa fala, não há conversa, de tanto que ela fala. Ou então você diz, eu não gosto do tom que você está falando comigo. Eu não gosto do tom que você fala comigo. Parece que nós nunca temos tempo suficiente para conversar. Às vezes, casais falam isso um para o outro. Ou alguém fala contigo e você diz, poxa, alguém falou comigo um tempão, eu não entendi nada do que ele queria dizer. Falou, eu não entendi nada. Ou alguém diz, porque sempre que a gente conversa, a gente acaba discutindo. O que aconteceu? Nós éramos tão achegados e agora você quase nunca fala comigo. Nós conversávamos tanto, mas agora a gente não conversa quase nada. A gente diz, sim, essa pessoa pediu perdão, mas eu estou tendo muita dificuldade, porque o que ele falou foi muito duro, o que ele falou foi muito cruel, o que ele falou tocou demais em mim. Eu queria que algumas pessoas dizem que nossa família em casa pudesse passar um dia sem gritar um com o outro, sem falar asperamente. Ou nunca chegaremos a um acordo se a gente ficar tudo falando ao mesmo tempo. Por que você, outra frase que a gente é comum, por que você tem que ter sempre a última palavra? Por que você tem que sempre falar a última palavra? Por que você fala gentilmente comigo quando estamos em público, mas não é gentil nas suas palavras quando nós não estamos em público? Ou, às vezes, infelizmente, alguém fala para outro assim, olha, seria talvez melhor que a gente nunca mais conversasse, que a gente nunca mais se falasse. Todas essas expressões são familiares no nosso mundo, nas vidas, nas pessoas. Muitas são vistas, ouvidas juntas. Isso capta o problema daquelas 16 mil palavras por dia, mas que estão muito distante da realidade da oração de Davi, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas agradáveis a ti. Então, quem dentre nós nunca foi ferido por nenhuma palavra, ou não feriu alguém com uma palavra? Quem nunca se arrependeu por uma palavra que disse e que não devia ter dito? Dizem que uma palavra lançada é como uma flecha, você não volta mais. Não é? Quem nunca teve de mediar uma discussão entre duas pessoas que parece que não conseguem, conversando, chegar a um bom acordo? Às vezes não duas pessoas, às vezes 5, às vezes um grupo, não consegue. Quem nunca quis falar seriamente com uma pessoa que ele ama, mas não sente que não tem oportunidade de falar? Quem entre nós pode falar, olha, minhas palavras são sempre adequadas, são sempre o que deviam ser. Nós sempre devíamos estar com essa oração de Davi diante de Deus. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador, meu redentor. Então, o propósito da Bíblia não é mostrar só o alto padrão de Deus que Deus dá para a nossa palavra, não é nos mostrar como normalmente e naturalmente todos os seres humanos estão totalmente distantes disso, de tal maneira que Jesus disse: vocês vão dar conta de todas as palavras que vocês disseram, porque as palavras de vocês não são de vocês. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, cada meditação e cada pregação visa nos levar à transformação e não ao cinismo. Tem pessoas que, quanto mais ouve a palavra de Deus, mais cínicas elas se tornam. Por exemplo, a palavra de Deus fala sobre ter paz nas tribulações. A pessoa, em vez de olhar para isso e depender de Deus
para essa realidade, como Davi está orando aqui, que as palavras da minha boca sejam todas agradáveis a ti. Alguém podia dizer para Davi, você não vê que isso é impossível? Ser cínico. Davi acredita no poder de Deus. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, isso é sobre mudanças que são possíveis não por causa de uma capacidade natural, mas porque nós estamos lidando aqui com o poder infinito de Deus, com o sangue de Cristo derramado na cruz, que comprou bênçãos espirituais que o Espírito Santo aplica nos homens que foram regenerados. Então Jesus é a palavra, aquele que é a única esperança para as nossas palavras, porque o verbo, a palavra, virou gente, habitou entre nós. Então a oração de Davi não é uma oração, não são palavras jogadas ao vento, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas agradáveis a ti. Então, às vezes, nós não olhamos para tudo o que Deus fala a respeito disso. Crer ou não crer em algo não é uma questão de simplesmente a gente falar, eu acredito no que Jesus disse. Crer em algo nos faz realmente sentir o peso daquilo que alguém diz para nós. Como eu já disse, Jonathan Edwards disse que a maioria das pessoas com as quais ele conversou a vida inteira não acreditavam no inferno. Elas falavam do inferno de maneira muito leve, mas se alguém falasse que tinha alguém para dar um tiro na pessoa, a pessoa ficava nervosa, com medo. Então, ela acreditava no tiro, ela acreditava no dano do tiro e não do inferno. Quando Jesus disse que nós vamos dar conta de todas as nossas palavras, talvez as pessoas façam isso, escutem isso da maneira com que Jonathan diz que as pessoas ouvem normalmente sobre o inferno. Então, eu estou convencido de que não entendemos quão radicalmente o Evangelho deve mudar a maneira com que nós falamos e como as palavras são usadas por nós. De tal maneira que Jesus disse que a palavra finalmente sempre expressa o que está em nossos corações. Então, nós só não desanimamos a respeito disso porque nós estamos falando sobre cada aspecto, quando falamos da vida espiritual, do poder infinito de Deus. Então, mostrar na Bíblia, pelo menos, eu queria mostrar na Bíblia pelo menos 4 princípios fundamentais, como Deus nos muda nessas próximas vezes que nós vamos olhar para isso. Deus tem um plano para tudo que Ele criou. E Deus tem um plano maravilhoso, centrado em Cristo, para as nossas palavras, que é muito melhor do que o plano com que nós temos usado as nossas palavras. E como Paulo disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, Deus nos criou, nos deu a capacidade de falar e uma mente, e Ele só criou isso para que Cristo fosse glorificado através do nosso falar. Mas o pecado mudou radicalmente a nossa agenda. Nós achamos que as nossas palavras é a respeito de nós, do que eu sinto, do que eu acho, do que eu penso, dos meus planos, do que alguém está fazendo que eu não gosto. Eu não penso que as minhas palavras foram criadas por causa de Cristo, de tal maneira que eu penso como minhas palavras devem mostrar a glória dele, como os céus manifestam a sua glória, como cada obra de Deus manifesta Cristo, como minhas palavras devem. Então o pecado mudou radicalmente a nossa agenda, e talvez é o que expresse mais a escuridão do coração, é essa mudança de agenda que o homem tem para as suas palavras, não é? O Tiago vai dizer, você não pode louvar a Deus e ao mesmo tempo com as suas palavras difamar o outro, falar mal do outro. Você não pode fazer essas duas coisas. Em terceiro lugar, em Cristo Jesus nós encontramos a graça que provê tudo o que precisamos para falar como Deus planejou que nós falássemos. Davi sabia que Deus tinha um plano para as suas palavras, por isso ele estava orando sobre o propósito de Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas agradáveis a ti. Em quarto lugar, a Bíblia simples e claramente nos ensina como ir da onde estamos naturalmente para onde Deus quer que nós estejamos. Então, nós temos o plano de Deus para nossas palavras, nós temos o que o pecado fez com elas, nós temos a graça de Deus e o mapa das Escrituras para nos conduzir no meio de algo que
não estaria de maneira nenhuma sob qualquer tipo de controle, se não é o Espírito Santo regenerar, habitar em alguém. Então a minha oração é de que a palavra de Deus nos guie você a uma consciência do propósito de Deus para nós, como seus filhos, e uma percepção sobre o teu conflito com o pecado. Se Deus me justificou e cancelou a culpa e a ira sobre o pecado minha, eu estou em conflito com o pecado. Só quem não teve o pecado cancelado e que não pode ver o Cristo pagando os pecados é que não está em conflito com o pecado. Ou seja, todo mundo que está fora de Cristo não está em conflito com os seus pecados, mas todos aqueles que foram justificados, eles estão em conflito com os seus pecados, porque você só pode estar em conflito com pecados que foram cancelados, não é? E essa nova percepção sobre esse conflito pessoal com o pecado e uma confiança renovada na graça abundante de Deus, que nunca faz a gente ser cínico sobre a verdade de Deus. Tudo que Deus fala para nós sabemos que Ele é poderoso para, como diz Paulo em Filipenses, eu sei que aquele que começou a boa obra em vocês é poderoso para terminar. O cinismo acha que, porque normalmente o cinismo é assim: eu não mudo, ninguém muda. Se eu não vejo a glória de Deus, ninguém vê, não é? Se eu não sou mudado de glória em glória, então mas ninguém é. E a igreja é um lugar de pecadores, mas de pecadores perdoados e que estão sendo transformados. Eu vejo muita gente, às vezes, para exaltar a graça, dizendo o seguinte: a igreja de pecadores, a igreja não sei o quê, a igreja é a concentração dos piores. Mas o que ele está querendo dizer é que essas pessoas não são mudadas nunca. A pessoa pegou uma parte do evangelho, esqueceu toda a outra, e o que a Bíblia diz é que pessoas que foram realmente regeneradas estão sendo transformadas. Não vão ser, estão sendo. Então, em Efésios 4:29, Paulo ecoa a oração de Davi, dando para nós a vontade de Deus que impulsiona Davi. Paulo diz assim: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, as outras pessoas, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que te ouvem. Ou seja, para que todo mundo que te ouça seja abençoado pelas palavras da sua boca. Então a Bíblia trata do plano maravilhoso de Deus para as nossas palavras e como nós somos protegidos pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, da dor e da pressão diária contra esse pecado tão sutil, tão terrível que assedia os homens. Então é sobre o nosso pecado, e pecado esse que distorce tudo aquilo que Deus está fazendo e vai fazer na vida daqueles que Ele chama, e nos leva realmente a usar aquilo que Deus criou e que nos diferencia de toda a criação, que são as nossas palavras, nossa mente, para a glória de Cristo, razão pela qual Deus nos criou assim. Então nossas palavras são poderosas, importantes e significantes, totalmente diferentes da razão pela qual a de Deus é. Como nós acabamos de cantar, o teu falar fez surgir as galáxias, bilhões de criaturas fez surgir. Nossas palavras não têm nenhum poder nesse sentido. Então, mas elas têm um outro tipo de poder, importância e significância. Então, quando nós falamos, deve ser como a percepção de que Deus deu significância às nossas palavras. Deu tanta significância que Ele diz, Jesus diz: de todas as palavras que vocês disserem, vocês vão dar conta. Se algo é sem importância, não haveria essa gravidade de darmos conta de cada uma das palavras. Então, as palavras foram importantes na criação e na queda. Foram significativas na redenção, porque Deus deu um valor enorme às palavras. Quando você vê a história do mundo, desde o início, o mundo surge através do falar de Deus. Então Ele tem um projeto para a nossa comunicação. Deus tem um projeto. Quando Ele falou e criou todas as coisas, Ele tinha um propósito. E ao nos criar assim também, um plano, um propósito específico para a fala
daqueles que são o corpo de Cristo, de tal maneira que Paulo diz que as palavras que saem da boca de vocês sejam sempre palavras que edifiquem aqueles que ouvem vocês. Edificar, ele não está falando de nenhuma outra forma, ele está falando com a igreja, ajudem as pessoas a se parecerem com Cristo. Então eu espero que a gente tenha uma fundação sólida e bíblica da compreensão da importância que é dada a isso. Nós começamos por onde, primeiramente, nós vemos a palavra entrar na história, e depois a queda e o papel que as palavras têm em todas as coisas importantes, como a redenção. E nossa compreensão vai nos orientar quanto à importância que Deus dá a isso, e a importância para a nossa vida espiritual e para a vida espiritual das outras pessoas e da igreja. E nós vamos entender por que nós temos então tanta dificuldade aí, e como Deus molda o propósito que Ele tinha ao nos criar assim. Então sempre as pessoas dizem que tem dificuldade de falar, então ali há muitos livros de comunicação, como falar, mas na verdade, sempre que esses livros você vai ler esses livros, eles estão falando como se expressar bem, como dar uma palestra, como se comunicar, como apresentar um projeto, como ter uma palavra convincente, cativante. Nenhum desses livros que fala que se você não sabe falar, você deve aprender a falar, está falando sobre exatamente o grande problema que o homem tem com a fala, não é? Com as palavras. E isso tudo começou no Jardim do Éden. Na medida em que você compreende como esses momentos modelaram o mundo e tudo que acontece conosco está relacionado a isso, nós temos uma ideia melhor de como Deus dá um peso a isso. Nós devemos analisar honestamente o problema, não nos outros, em nós mesmos. Você vê que Davi não está orando por outras pessoas nesse momento. Ele está dizendo assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Paulo está falando com cada um individualmente em Efésios 4:29. E se você entender as raízes do conflito, só então, não é? Quando você entende o que a Bíblia diz sobre determinada coisa, é que a própria Bíblia, a palavra de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, gera as mudanças que nós precisamos. Então, a gente não consegue entender essa importância de Jesus dizer como nossas palavras, de todas elas nós vamos dar conta. Nós vimos que nós falamos milhões de palavras por ano, até perceber que as primeiras palavras que o ser humano ouviu não foram ditas por outro ser humano. As primeiras palavras que um ser humano ouviu não foram ditas por outro ser humano, foram ditas pelo próprio Deus. Então o mérito de cada parte da comunicação humana é embasado no fato de que Deus fala. A voz de Deus penetrou as visões, os sonhos. Antes, tudo que existe estava só na mente de Deus, só na mente de Deus. Todo o universo, todas as coisas, todos os propósitos, até Deus falar e trazer isso à existência. Então a voz de Deus penetrou as visões e os sonhos de um mundo que não existia, e foi a primeira coisa antes do mundo, é a voz de Deus. Quando Deus escolheu se revelar desse modo, através da sua palavra, e criar assim, Ele levou a fala a um lugar de altíssima importância, como veículo primário da verdade dele. Ele criou um universo inteiro. Tudo isso ia falar sobre o seu filho, mas como o seu filho ia ser profundamente conhecido através das palavras. Como é que nós poderíamos conhecer? Deus poderia ter escolhido outra coisa. É óbvio que Deus é Deus. Ele poderia ter criado qualquer tipo de meio de comunicação que Ele quisesse, que não fossem palavras, mas Ele quis assim. Então, por intermédio de palavras, nós aprendemos as verdades mais importantes a serem conhecidas. Você não vai aprender isso olhando para o céu, ouvindo uma voz. Você vai aprender isso através de palavras ditas, palavras lidas, verdade que revelam a existência e a glória de Deus e o propósito eterno de Deus, e porque Ele fez todas as coisas, então somente através da palavra. E ao tentar entender o mundo da fala, da fala humana, não é imprescindível que a gente olhe essa perspectiva de Gênesis 1
e o único momento da história humana em que não existia nenhum tipo de tragédia ligado a palavras. A Bíblia inteira é um capítulo, 2 capítulos onde não há problemas com a palavra, e depois um mundo de problemas assim até o fim. A tragédia de como a palavra é usada. Então, em Gênesis 1, o mundo da comunicação era um mundo de paz, era um mundo de verdade, é um mundo de vida. Tudo estava em harmonia. Era um mundo, como Paulo disse que deve ser em Efésios 4:29. Não saia da vossa palavra nenhuma palavra torpe, distorcida, mas só aquela que pode promover a paz, a edificação do outro, aquelas que trazem graça para todo mundo que ouve, traz uma visão melhor de Deus. Então, palavras nunca tinham sido usadas como armas, como elas são usadas comumente na vida humana. Nunca tinham sido usadas para destruir, nunca tinham sido usadas para confundir, para bajular, nunca tinham sido usadas para enganar. E as palavras eram sempre ditas em amor. E a comunicação humana nunca rompera nenhum vínculo de paz. Não há nada que rompa a paz mais do que as palavras. Então, as palavras sempre traziam graça de fato aos que ouviam. E um mundo que pode nos ensinar muito sobre comunicação é o mundo de Gênesis 1 e 2. Então, primeiramente, Deus revela a si mesmo e o seu plano através de palavras para o homem. Imediatamente após criar Adão e Eva, Deus falou com eles. A gente viu isso aqui. Deus falou com eles. Apesar deles poderem ver tudo que Deus tinha criado e terem uma mente que não foi afetada pelo pecado ainda, eles não poderiam conhecer o que deviam conhecer sem palavras. Não é? Então foi sua escolha, a escolha de Deus se revelar, definir sua vontade, definir a identidade de Adão, de Eva, o propósito do que ele estava fazendo, porque ele estava fazendo por meio de linguagem humana, da linguagem que ele nos deu. Todos os seus outros meios de autorrevelação foram explicados e definidos por intermédio da palavra. Por exemplo, o céu é um meio de autorrevelação, os céus manifestam a glória de Deus. Mas a gente sabe que glória é essa profundamente, se isso for explicado com palavras para nós. Os outros meios que revelam a glória de Deus precisam ser explicados claramente através de palavras. Então Deus, o Criador soberano, o Senhor, falou a Adão e Eva com palavras que eles podiam entender. E pense e deixe entrar no seu coração as maravilhas desse momento, quando a criatura pela primeira vez ouviu o seu Criador, o Deus infinito e todo-poderoso, se fez conhecido e entendido por meio da linguagem humana. E essa expressão e revelação de Deus cresceria até que o Verbo virou gente e habitou entre nós. Então, desde o momento da criação, Deus não está distante, nem afastado, não está escondido. Deus nunca esteve em silêncio. Ele se aproxima e usa palavras para revelar e explicar todas as outras coisas, inclusive nós mesmos, inclusive nossos corações, o propósito da nossa existência. Deus não é somente um Deus que faz, Deus é um Deus que fala. Ele não só fez todas as coisas, mas através da palavra Ele revela o seu coração, sua intenção, o seu propósito. Então, de maneira poderosa, elaborada, consistente, abrangente, Deus fala claramente com aqueles, com o seu povo, inicialmente, antes do homem pecar, com o homem, e depois com aqueles que ele dá ouvidos, dá coração, dá olhos para ver, ouvir. E cada fase da obra de Deus é marcada por revelação através da sua palavra. Ele não deixa o seu povo sem um testemunho. Então, Hebreus 1, 1 e 2 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes
e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, ele nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então a comunicação de Deus, ela foi projetada pela mente infinitamente sábia de Deus, foi projetada amorosamente para tratar da necessidade do momento em palavras simples, passo a passo, todo o propósito dele para todas as coisas. E antes de Deus começar a sua obra, ele revela o que está prestes a fazer. Então ele não revela nunca mais do que precisava a cada geração, até que tudo o que Deus tinha para revelar foi revelado em Cristo, ou seja, no Novo Testamento. Ele é um Deus que pode ser conhecido porque ele fala. Tirasse tudo que Deus falou de nós e nós não poderíamos conhecer o propósito e a razão de todas as coisas, apesar de ser suficiente a criação para nos mostrar que existia um Criador. Então as Escrituras o apresentam como um padrão absoluto para a comunicação. Deus é o padrão absoluto para todas as coisas, e Deus é o padrão absoluto para a tua fala, para a minha fala. É isso que Paulo está falando para você em Efésios 4:29, é isso que Davi sentiu, e através de palavras Deus definiu o caráter dele, como Deus é santo, como é glorioso, como ele é verdade, como ele é luz, como nele não há treva nenhuma. Deus deixou claro a sua vontade, seu plano, seu propósito, sua verdade, sempre, 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 através de palavras que enchem nosso vocabulário. Todas elas têm o objetivo primeiro de revelar algo a respeito de Deus. Todas as coisas que são nomeadas, rocha, sol, refúgio, escudo, pastor, pai, todas essas palavras vão nos mostrar depois algo a respeito de Deus. A gente sabe o que é rocha, nós temos uma palavra para rocha, e quando Jesus diz que Jesus é a rocha da nossa salvação, ou a rocha eterna, tudo tem sentido. Juiz, cordeiro, porta, mestre, água, pão, explicam quem é ele e o que ele está fazendo. Primeiro nós precisávamos dessas palavras, saber o que significa a palavra porta. Nós íamos poder entender quando Jesus dissesse: eu sou a porta por onde as ovelhas entram. Então nós estamos tão familiarizados com essas palavras que tendemos a esquecer que todas as palavras têm uma significância final maior por causa disso, e é através disso que nós vamos conhecendo cada vez mais quem Cristo é, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, e todos os títulos que a gente dá a Ele, todas as metáforas usadas. Então nós não conseguimos compreender a comunicação humana sem começar com Deus e com o propósito de Deus. Você viu o que Paulo está dizendo? Para que as palavras de vocês transmitam graça, é porque as palavras foram criadas para transmitir isso. Não é que isso é uma das coisas que nós podemos usar a palavra, ela foi criada para revelar quem Deus era, o propósito de Deus e quem Cristo é. Ou seja, ela foi exatamente criada com esse propósito. E se você não começar aqui com a glória de Deus e sua maravilhosa graça, a razão pela qual Ele criou um mundo de palavras, nós nunca vamos entender porque isso é tão importante, porque Jesus disse que o homem dará conta de todas as palavras que ele disse. É óbvio, de como o homem usou aquilo que Deus criou dessa maneira maravilhosa, com os sentidos opostos, ou com planos opostos e agendas opostas à de Deus. Eu acho que um dos melhores exemplos da palavra humana sendo usada no seu melhor está no livro de Isaías. Eu já disse quanto eu amo o livro de Isaías, mas Isaías 40 diz assim: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, erga a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio.
as que amamentam ele guiará mansamente. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e os ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não entendestes tentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido a Deus? Não sabes que ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, do verso 9 ao 31. Então aqui nós temos nesse texto, eu poderia escolher outros, a linguagem humana no máximo, no lugar mais alto, lá onde Davi disse que a linguagem deve estar, na sua melhor forma, funcionando como o quê? Isaías aqui, ele é como o salmista diz, a minha boca é como a pena de um destro escritor, não é? As palavras, Isaías aqui está em sua melhor forma, funcionando como uma janela para o Deus vivo. Dificilmente você vai ter uma visão de Deus tão grandiosa quanto nessas palavras de Isaías. Então as palavras de Deus não apenas definem quem Deus é, e se elas só fizessem isso, se as palavras só servissem para isso, já seria incrível. Mas as palavras também de Deus definem a criação, definem quem você é, quem eu sou. Elas dão identidade, sentido e propósito às nossas vidas. Nossas vidas não vêm de nós pensarmos em qual é o sentido dela, qual é o propósito dela. Deus fala. Nós só conhecemos a nós mesmos quando escutamos a palavra de Deus. Enquanto nós escutamos qualquer coisa que não é a palavra de Deus, nós não conhecemos a nós mesmos, nós não conhecemos nossos próprios corações. Agora então, como homens caídos, Jeremias diz, quem conhece o seu próprio
coração. Nós precisamos das definições de Deus. Por isso que é tão trágico quando o homem que diz conhecer Deus deixa um homem que não conhece Deus definir o que é a alma humana, quais são seus dramas, quais são suas curas, quando na verdade aquela pessoa não compreende nada sobre a sua própria alma. Então Deus nos diz quem somos, define o que devemos fazer, a forma de fazer, define todas as coisas através da sua palavra, não define só quem Ele é. E a gente não ia conseguir jamais descobrir nenhuma dessas coisas sozinhos, sem a palavra. Então a nossa única esperança é a mesma de Adão e Eva, era que Deus falasse com eles, senão eles iam ficar num mundo ali perfeito, sem entender absolutamente nada a respeito dos propósitos finais daquele mundo. Por mais que eles tivessem uma mente incrível e nunca tivessem pecado, eles precisavam que Deus falasse com eles, dando a eles identidade, propósito, razão, sentido, não só a eles, mas ao mundo inteiro que os cercava. Então as palavras de Deus estabelecem limites e nos dão liberdade, porque quando nós sabemos o propósito de todas as coisas e o propósito da nossa própria existência, nós podemos experimentar a plenitude da realidade de todas as coisas que foram criadas. Então suas palavras geram vida e trazem morte. Você vê que quando Deus disse maldito é o homem, maldita é a terra, tudo ficou debaixo de maldição. Só a palavra de Deus dá vida, só a palavra de Deus traz a morte, a maldição, ninguém mais. Então Deus criou a fala, e suas primeiras palavras, Adão e Eva, demonstram a sua significância. Palavras têm valor, palavras primeiro foram ditas por Deus, a palavra de Deus define todas as coisas para nós, revelam, explicam, modelam. Agora, enquanto nós olhamos para essa perspectiva de como Deus falou, como Ele é o primeiro a falar e como é o último, de certa forma, nós precisamos olhar com espanto o fato de que não só Deus fala, mas Adão e Eva falam, como nós falamos agora por causa disso. E esse é o ponto que parece óbvio, mas nós não devemos, porque as coisas nos parecem óbvias, deixar fugir o significado enorme que as coisas têm. A habilidade de Adão e Eva de se comunicarem com palavras os tornou, e você e eu, singulares em toda a criação. Nada é como nós. Nada na criação, no mundo físico, pode conhecer Deus como nós conhecemos, ou pode compreender. Adão e Eva podiam compartilhar um com o outro seus pensamentos, seus desejos, suas emoções. Animais, eles podem expressar um desejo, você pode perceber isso, uma emoção, mas é tudo muito turvo, né? Ele não pode compartilhar o que está na mente dele. Nós podemos compartilhar pensamentos, desejos, emoção, eles podiam, porque nesse sentido nós éramos como Deus, eles eram, nós somos, nós falamos, Deus nos deu esse dom incrível, e ao nos dar essa habilidade, Deus estava definindo o formato das nossas vidas. Nada é tão grandioso como Deus ter nos dado uma mente e a capacidade de expressar nossos pensamentos, emoções, desejos com palavras. Mas nós sabemos que quanto maior uma coisa mais maligna é quando ela é caída. Tudo que é grande é terrível se é usado para o mal. Eu já disse isso aqui, o ser humano mau é muito mau. Já você vai pegando os animais e você vai pensando na maldade, a maldade que você pode atribuir a um animal, não é? Que não tem nenhuma relação com a maldade do homem, não é? Pecaminosa, mas se você falar assim, olha, aquela vaca é má, as pessoas vão pensar, o que a vaca má faz? Ela corre atrás dos outros? Porque você não consegue imaginar a vaca fazendo grandes males, não é? Então uma vaca boa, uma vaca má, não tem quase diferença, porque você não consegue, mas um homem mau, com sua mente má,
ele pode fazer coisas terríveis, ele pode engendrar coisas terríveis, e se ele tiver poder suficiente, isso pode atingir uma quantidade que nenhum animal poderia fazer de dano, não é? Então não há nada a gente dependa mais do que da nossa habilidade de dar e receber informações. Paulo diz: se você está em Cristo, essa é uma das coisas mais importantes da sua vida. Através de palavras, você pode dar graça às pessoas que te ouvem. Elas nunca receberiam graça suficiente se você não tivesse palavras para expressar. Agora, se você não usar isso dessa forma, então você vai estar num ponto oposto da razão pela qual Deus criou as palavras e das quais Deus nos salvou. Então quando nós ensinamos as crianças, intervindo nas suas discussões, quando nós conversamos com um amigo tomando um café em algum lugar, quando há um debate no Congresso, você vê, os grandes dramas do mundo estão em torno das palavras. Um debate na ONU, conversando com um filho, quando nós damos o boa noite aos nossos filhos, quando nós temos palavras usadas com vigor, por exemplo, para o desempenho atlético, assim, momentos antes de entrar em campo, alguém faz um discurso acalorado, tentando colocar as pessoas naquele clima, palavras românticas de amor, palavras de correção, repreensão, raiva, irritação. Você vê, as palavras estão em todas as coisas, desde as grandes decisões mundiais até aquele afago de boa noite de um pai para o filho. Então, no meio do confuso burburinho de um mundo agitado, enfim, as palavras conduzem tudo. Se nós estivermos caídos em nossas palavras, então nosso mundo é um caos. Nossa presença na igreja vai ser um problema, nossa presença no lar, no trabalho, em todos os lugares, porque nós vamos ser exatamente o oposto para trazer graça aos que ouvem, ou pior, né? O oposto da oração de Davi, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas agradáveis a Ti, Deus. Então as palavras conduzem nossa existência e nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos têm problemas por causa das palavras, não é? Elas modelam nossas observações, definem nossas experiências, nós passamos a realmente conhecer outra pessoa por meio de palavras, não é? Nós nunca vamos poder conhecer um outro ser humano completamente, porque óbvio ele não transforma em palavras tudo o que ele é, mas o que nós podemos conhecer é assim. E às vezes nós queremos ficar sozinhos por um tempo sem palavras, mas se nós ficarmos muito tempo sozinhos sem palavras, nós ficamos com necessidade de conversar. Então, por termos criado com essa habilidade de fala, Deus não apenas nos separou do restante da criação, mas determinou a natureza da vida com que nós íamos viver, como seriam nossos relacionamentos com todas as pessoas. Você vê como o nosso relacionamento é com a igreja de Cristo. Paulo está falando com a igreja dos Efésios, dizendo que a palavra de vocês, que elas sempre edifiquem o corpo de Cristo. Então, se nós queremos aprender, se alguém quer aprender, a gente vai dizer o que para a pessoa? Escute e fale. Você quer ter um relacionamento com alguém? Escute e fale. Só escutar não vai ser suficiente, só falar não vai ser suficiente. Você quer ter um emprego? Escute e fale. Você quer adorar a Deus? Escute a verdade de Deus, depois fale. Não é? Quer criar filhos? Escute e fale. Quer contribuir para o corpo de Cristo? Paulo está dizendo, escute e fale. Escute Deus, escute o que as outras pessoas estão dizendo, e quando você falar, traga graça aos que ouvem. As pessoas se comunicam, é a natureza da nossa existência, é como Deus definiu que nós seríamos. As palavras afetam as outras coisas, nesse sentido é que a palavra tem
significância e poder. Ela não tem nenhum poder criativo como o de Deus, ela não cria coisas. Essa coisa do pensamento positivo, confissão positiva é paganismo, não é? As palavras afetam todas as outras coisas que nós fazemos como seres humanos, porque Deus deu importância às palavras, de tal maneira que Deus diz para nós: todas as palavras, todo o mundo de palavras é meu, todos estão usando o que é meu, e eu vou pedir conta de como usaram. Então em Gênesis 1 havia uma simplicidade, havia uma beleza no mundo da comunicação humana, porque a comunicação humana expressava a comunicação de Deus com o ser humano, não havia conflitos de fala. Todas as palavras de Adão produziam graça e edificavam Eva, e todas as palavras de Eva produziam graça e edificavam Adão. Não havia nenhuma luta com as palavras, tudo o que era falado refletia a glória de Deus. Tudo, durante todo o tempo que eles estavam lá, tudo que Adão falou refletiu a glória de Deus e comunicou graça a Eva, e o contrário, tudo o que aconteceu estava aqui em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar o outro conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Essa era basicamente o resumo da comunicação entre Adão e Eva. Não havia discussões, não havia mentiras, não havia insinuações, não haviam palavras odiosas, não haviam palavras de impaciência, não havia respostas irritadas, não havia respostas irônicas, não havia palavras de duplo sentido, não havia gritos, não havia xingamentos, não havia palavras faladas com orgulho, não havia palavras faladas para ferir, não havia palavras para se autodefender, não havia palavras para atingir o outro, não havia as palavras manipuladoras, ou seja, palavras que eu estou falando algo só porque eu tenho um propósito e eu vou usar as palavras como uma arma para levar essa pessoa para onde eu quero. Não havia palavras enganosas, não havia palavras egoístas, só havia palavras verdadeiras, faladas de maneira bondosa, amorosa, que produzia graça e mostrava ao outro algo de Deus. Portanto, não havia necessidade de nenhum sermão como eu estou pregando nesta noite lá. Não havia necessidade de mandar para eles, assim, no tempo, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só a que for capaz de edificar o outro, de comunicar graça na necessidade certa. As pessoas que ouvem, Adão e Eva não precisavam disso. Toda palavra alcançava o padrão do exemplo e do propósito de Deus e do projeto de Deus para a fala humana. Infelizmente, o mundo de Gênesis já se foi há muito tempo. O mundo de Gênesis 1, há muito tempo. Um maravilhoso dom, um dos maiores dons que Deus nos deu, junto com a nossa racionalidade, que nos faz diferente de todo o resto da criação, se tornou fonte do maior pecado e sofrimento na humanidade. De tal maneira que Tiago, quando vai falar sobre isso, ele usa as palavras para descrever o que é o mundo das nossas palavras da maneira mais terrível possível. Ele está falando com pessoas como nós. Em Tiago 3, a partir do verso 2, Tiago diz assim: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais e aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor, o Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. E ele termina assim: meus irmãos, não pode ser assim com vocês. Muitas vezes os seres humanos falam e ignoram o projeto de Deus, destruindo tudo que é o propósito de Deus. Não importa nada o que eles tenham feito, quando eles falam, tudo é destruído. Se aquilo que Davi orou, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, ou o que Paulo está dizendo aos Efésios, não é real. Não importa o que um ser humano faça, o tipo de coisa que ele diga que vive, crê, o que ele faz, o que ele chama de ministério, tudo é queimado por um fogo. Tiago diz que é o fogo aceso pelo inferno. Então, quando olhamos maravilhados para Gênesis 1, nós temos que olhar para frente, para o dia em que todo pecado por palavras terá cessado. Um dia, finalmente, as palavras de novo vão cumprir somente aquilo pelo qual Deus criou todas as coisas: glorificar, magnificar e mostrar a beleza de Cristo. Então, quando estaremos com Deus e seremos como Ele, falando apenas como Ele planejou para sempre. Você vê que quando Isaías é chamado, ele era um homem destacado entre as outras pessoas, mas quando ele viu a santidade de Deus, isso que Tiago está descrevendo é a primeira coisa que veio ao seu coração. Isaías disse assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, como Atenais. Com ela tocou na minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa, por causa das palavras, foi removida, e o seu pecado será perdoado. Então, há mais uma coisa para nós encerrarmos. Como eu disse, eu quero falar na outra quinta e na outra, e talvez mais, não sei. Há mais uma coisa que podemos aprender em Gênesis 1 sobre palavras. As palavras definem, explicam e interpretam todas as coisas. Então, embora Adão e Eva fossem pessoas perfeitas, vivendo no mundo perfeito, com mentes perfeitas, com um relacionamento perfeito com Deus, eles ainda precisavam que Deus falasse com eles, senão eles não compreenderiam o que Deus queria. Não é engraçado nós não termos uma mente perfeita, não sermos perfeitos, mas não termos um interesse tão profundo naquilo que Deus fala conosco? Não gastarmos mais tempo com a Bíblia, mais tempo ouvindo sermões, mais tempo meditando na verdade de Deus. Se homens no paraíso, com mentes perfeitas, corações perfeitos, mundo perfeito, só podiam compreender o propósito de Deus e serem guiados através da palavra, imagine nós, não é? Então, embora eles fossem pessoas perfeitas, vivendo no mundo perfeito, com perfeito relacionamento com Deus, eles não precisavam que Deus se revelasse através da palavra. Seu mundo precisava de definição. Adão não podia entender e definir as coisas pela sua própria mente, ou pela sua própria percepção, que dirá nós. Ele precisava entender a si mesmo, e entender a vida, mesmo no mundo sem pecado, pela revelação de Deus através de palavras. Tudo precisava ser interpretado, e para isso Adão e Eva eram totalmente dependentes de Deus e da sua palavra. Eles não conseguiam descobrir as coisas por si mesmos. Eles não queriam entender que todas as coisas que Deus criou foi para revelar a glória da sua graça e a glória infinita do seu Filho. Eles não poderiam compreender nada pelo qual existia uma folha, ou uma lagarta, ou uma galáxia, sem que Deus falasse. Qualquer descoberta que eles fizessem sobre o mundo e suas vidas precisariam ser explicadas e definidas por Deus. Ou seja, eles podiam fazer descobertas, como a gente faz na química, na física, mas se Deus não desse significado, isso não ensina nada que dê significado às nossas vidas. Então, as palavras interpretam a comunicação humana, assim como a de Deus existe para organizar, interpretar e explicar o mundo ao nosso redor. Senão tudo é um caos, tudo é uma confusão. Então, desde pequenas explicações ingênuas que nós temos que dar às crianças, que fazem perguntas que só uma criança faria, depois talvez perguntas mais embaraçosas que crianças maiores fazem, e adolescentes, enfim,
e perguntas frustradas de adultos, não é? E as pessoas usam palavras para comunicar o sentido e atribuir o propósito das coisas, porque é assim que Deus fez conosco. Então, o que devemos aprender da nossa consideração inicial, que começa num mundo perfeito, mas em que a palavra era essencial para nós conhecermos Deus, é que nossas palavras pertencem a Deus, elas não são nossas. E tudo que pertence a Deus foi criado por Deus para manifestar e estar de acordo com a agenda de Deus, Cristo. Paulo está dizendo para nós exatamente isso em Efésios 4:29. Então, nossas palavras pertencem a Ele. Ele é o grande orador, Ele eternamente fala. Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus. Ele é o Logos eterno de Deus. Então, o grande orador, o orador eterno, aquele que fala eternamente, é Deus. E isso deve nos encher de admiração e significância. A Trindade vive nessa comunhão eterna, e a significância e a glória da comunicação humana tem base na significância e glória da decisão de Deus nos criar e falar conosco e se revelar a nós. Deus destrancou as portas da verdade, não apenas quando Ele nos criou, mas quando Ele falou conosco. Foi aí que a porta da verdade foi destrancada para nós. E Ele fez isso como é que Ele destrancou as portas da verdade? Falando. A única razão de entendermos qualquer coisa é porque Deus falou, senão não entenderíamos absolutamente nada a respeito de nada da vida e do mundo. Então as palavras pertencem a Deus, mas Ele as emprestou a nós para que possamos conhecê-lo e ser usados por Ele para manifestar a razão pela qual as palavras foram criadas, Cristo. Eu quero que nós tenhamos a dimensão, porque nós podemos achar que usarmos as nossas palavras de uma maneira que não honre Deus é uma coisa pequena, mas nós vamos descobrir no fim que é a coisa mais terrível não ouvir Deus naquilo que Ele disse que tinha importância final. Isso significa que as palavras não pertencem a nós. Todas as palavras que falamos têm de estar dentro do padrão de Deus e de acordo com o seu propósito. Por isso todo mundo vai dar conta de todas as suas palavras a Deus. Elas devem ecoar o grande orador, elas devem refletir o Deus que eternamente fala e sobre aquilo que Ele eternamente fala. E quando perdemos isso de vista, as nossas palavras perdem o único esconderijo que elas tinham de todo tipo de males e maldição. A fala foi criada por Deus para o seu propósito e as nossas palavras pertencem a Ele. Quando Tiago está descrevendo o que a palavra se tornou hoje, então nós pensamos quão desesperadora é a situação de todas as pessoas, porque como nós vimos, as pessoas falam 16 mil palavras por dia, falam milhões de palavras por ano e vivem anos e anos neste mundo. E vimos que Jesus disse que cada uma dessas palavras estão sendo guardadas. Eu falei que o projeto que saiu na Science em 2007, o pesquisador botou um dispositivo que gravava as pessoas nas 16 horas que elas estavam acordadas, em cada hora 16,5 minutos. Mas o que Deus está dizendo é que todas as palavras são gravadas. Todas as palavras, todas as milhões de palavras que nós falamos em 2019, em 2008, 2017, todas as palavras que nós falamos que tinham a ver com a nossa agenda, com nós mesmos, com o nosso ego, com aquilo que nós somos, com os nossos projetos. Nós usamos demais as palavras quando nós nos sentimos feridos, quando nós nos sentimos assim ou assado. Para cada palavra nós tínhamos uma intenção. É por isso que Davi não fala só de palavras, ele diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação, a intenção do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque por trás de cada palavra nós temos intenções.
Então, Paulo nos chama e diz que a redenção, a salvação, como o inferno, é exatamente como o Tiago está descrevendo, se expressa mais profundamente através das palavras humanas, a nossa salvação também. E nós vamos ver que todo o problema começa em Gênesis 3:1, porque é onde nós vamos parar e começar exatamente aqui na semana que vem. Porque Gênesis 3:1 diz assim: mas a serpente disse à mulher. Você vê, não é só Deus que fala e o homem que fala. Uma serpente fala, e depois que ela falar, nada mais vai ser igual no nosso mundo. Nós só podemos conhecer Deus através de palavras, só podemos ser guiados através de palavras, glorificar a Deus através das nossas palavras. Mas nós vamos ver que todas as coisas importantes no mundo têm a ver com palavras. Uma serpente vai falar, e essas palavras vão ter um impacto enorme na humanidade e no mundo da fala dos homens, de tal maneira que tudo que você fala hoje ou expressa o que Deus disse ou o que a serpente disse. Você falou 16 mil e poucas vezes hoje. Tudo que você falou ou expressou Deus ou expressou a serpente. Você não tem como fugir disso depois de Gênesis 3:1. E é exatamente por isso que Jesus disse que nós vamos ter que dar conta. Nós expressamos Deus, nós expressamos a serpente. Nós vamos ver e continuar exatamente a partir daqui. Paulo diz para nós que todas as nossas palavras como filho de Deus promovam a edificação e tragam a graça àqueles que ouvem. E das 6.250.000 palavras que nós falamos em 2009, Jesus diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de todas as palavras que tiverem falado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oh Deus, quão grande salvação nos alcançou. Nós sabemos, Senhor Pai, como a queda e a depravação humana não ficou restrita, Senhor Pai, a nenhuma parte, mas, Senhor Pai, permeou todo o ser humano, ela foi total. E a coisa que mais expressa isso, Senhor Pai, é o mundo das palavras do homem, humana. Mas que a salvação vem tocar exatamente em todas as coisas que o pecado, Senhor Pai, destruiu com o seu toque mortal. E a Tua palavra diz para nós que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E não há nada que o pecado tenha feito que a graça não venha, Senhor Pai, com um poder maior, ó Deus, restaurando, ó Deus, nos levando a olharmos para o Seu Filho, de tal maneira que de um grau de glória para outro grau de glória, tudo vai sendo, Senhor Pai, restaurado, mudado, tudo vai crescendo na semelhança, Senhor Pai, daquilo que vemos, com nossos corações circuncidados, nossos olhos curados, nossos ouvidos que agora ouvem de novo. E aí, Senhor Pai, até chegar um momento em que, Senhor Deus, todas as coisas expressarão perfeitamente em nós quem Teu Filho é, porque nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Teu Filho, que é a Tua imagem. Que nós possamos, Senhor Pai, olhar como a Tua palavra, ó Deus, revela quem Tu és, revela quem nós somos, revela nossos corações, revela o nosso mundo de palavras, e o propósito tem para cada coisa. E como, Senhor Pai, não há nada que nós façamos durante um dia mais do que, Senhor Pai, falar, nós possamos, Senhor Pai, orar nesta noite e todos os dias como Davi, ó Deus, para sermos homens e mulheres de Efésios 4:29, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas agradáveis a Ti, ó Senhor, em nome de Jesus.